Fala pessoal, tudo bem com vocês? Federico aqui para concluir o robô de multi-indicadores. Nesse vídeo nós vamos finalmente concluir o robô, terminando a classe responsável por tratar os indicadores e implementando o objeto dentro do nosso robô. Dessa forma teremos um robô analisando múltiplos indicadores de forma independente e integrada. Antes de irmos para o vídeo, convido todos a visitarem a nossa página no Facebook e o nosso site. Lembrando que prestamos o serviço de desenvolvimento sob encomenda. Se você precisa de alguma ferramenta, seja um robô, um indicador ou qualquer outra ferramenta para atender sob demanda a sua necessidade, entre no nosso site e peça já um orçamento. Convido também a todos para entrarem para o grupo do Discord e acessarem a nossa comunidade que está crescendo cada vez mais. O link está na descrição do vídeo. Também está na descrição do vídeo o link para o meu GitHub. Lá você consegue baixar todos os códigos que estamos desenvolvendo ao longo dos vídeos. Agora vamos para o vídeo. Bom, agora só resta uma função para a gente finalizar essa classe de indicadores, que é a função que vai ser responsável por verificar se algum deles está dando sinal ou não. Então eu já criei aqui a base dela, uma função chamada de sinal, ela é do tipo inteiro, ela retorna um inteiro. Eu coloquei aqui para ela retornar 0 como base, que é não fazer nada. Porém, se tiver algum sinal, ela vai retornar 1 no caso de uma compra e menos 1 no caso de uma venda. Então agora nós vamos criar condicionais para cada um dos indicadores. Dessa forma, cada indicador ativo será checado e se um deles der sinal, ela vai retornar true. Vai retornar 1 no caso de uma compra, vai retornar menos 1 no caso de uma venda. Nos exemplos aqui, eu vou utilizar o indicador só como sim e não, ativo ou não, e se um deles der sinal ou não, já vai ser o suficiente para o robô entrar. Então, basicamente, vai ter a opção de ativar ou não cada indicador. Porém, é possível criar lógicas com base em um indicador sendo usado como sinal, outro indicador sendo usado como filtro, ou até somente entrar se mais de um indicador der sinal ao mesmo tempo. Então tudo isso pode ser feito, mas eu não vou fazer inicialmente. Se vocês quiserem, deixem nos comentários do vídeo, que eu faço em vídeos posteriores essas lógicas um pouco mais complexas. Bom, então inicialmente eu vou checar se o banda de Bollinger está ativo. Se ele estiver, nós precisamos fazer duas coisas. Primeiro, copiar o buffer dele e depois checar se está dando sinal de compra ou de venda. Então vamos fazer o copy buffer. Vamos passar o buffer. No caso do banda de Bollinger, nós podemos olhar o arquivo do indicador para ver qual buffer é cada um, qual buffer é o superior e qual é o inferior. Bom, olhando aqui o indicador, nós vemos que o superior é o buffer 1 e que o inferior é o buffer 2. Sempre aqui é 1, 2 e 3, porém ele começa em 0, 1 e 2. Então 1 é o superior, 2 é o inferior. Então vamos voltar lá e fazer essa cópia aqui. No caso do 1 vai ser o superior, vamos começar copiando da posição 0 e vamos copiar duas posições e vamos colocar aqui o banda de Bollinger superior. Vamos fazer o mesmo com o inferior, porém vamos trocar para o buffer 2. Aqui é interessante checar se o buffer retornou. Caso não, caso ele retornou um valor menor ou igual a 0, quer dizer que teve algum tipo de erro. Então nós damos um return 0 aqui no código para ele não fazer nada e também não prosseguir caso teve algum erro. Então vamos fazer isso para os dois copy buffer. Beleza, buffers copiados, vamos criar nossa lógica. O banda de Bollinger, ele precisa, além dos buffers, ele precisa do preço atual. Então nós vamos pegar aqui o preço atual, que é o iClose do símbolo, do período e 0. A princípio, vamos fazer um indicador, tanto banda de Bollinger como RSI, que eles entram imediatamente no toque da banda, ou no caso do RSI, no toque do nível superior ou inferior. Nós não vamos fazer o robô que espera uma vela para isso, vamos fazer o que entra direto no toque. Depois eu também posso fazer a versão que espera o fechamento da vela. Bom, para que ele dê um sinal de compra, então esse preço tem que ser menor que o buffer inferior, para que dê um sinal de venda tem que ser maior que o buffer superior. Então se o preço for menor que o buffer inferior, de 0 nesse caso, nós vamos retornar menos 1. Desculpa, mais 1, porque é uma compra. Agora, se ele for maior que o buffer superior, nós retornamos menos 1, porque é uma venda. Nesse caso, como nós só estamos usando uma posição do banda de Bollinger, aqui nós não precisamos copiar duas, nós precisamos copiar uma só. Novamente, outro ponto importante, esse copy buffer, se vocês não entenderem exatamente o que é cada parâmetro, vocês podem olhar na documentação ou novamente voltar para a série Introdução MQL5 que eu explico em mais detalhes. Então pronto, criamos a lógica do banda de Bollinger, agora vamos fazer parecido para o IFR. Então, se o IFR estiver ativo, nós vamos criar a lógica. Nós vamos fazer o copy buffer, no caso do IFR é um único buffer, então o manipulador é o do IFR. O buffer é o 0, a posição inicial é a 0, a quantidade é somente uma,
E o buffer aqui é o IFR buffer. Se isso for menor ou igual a zero, nós retornamos zero. E aqui nós vamos checar compra e venda. O IFR não precisa pegar o preço atual, então simplesmente se o IFR buffer de zero for maior que o limite superior, MIFR limite superior, nós vamos retornar menos 1, porque isso é uma situação de venda. E se ele for menor que o limite inferior, nós vamos retornar 1, porque isso é uma situação de compra. Então pronto, criamos a nossa lógica que checa ambos os indicadores e se um deles der sinal, o robô vai entrar. Agora nós vamos lá para o arquivo principal, fazer a chamada desses objetos e inicializar eles e construir eles dentro das funções para que eles possam ser chamados e executados. Os parâmetros já foram iniciados aqui. Agora o que eu vou fazer é criar um objeto dessa classe indicadores. Então cIndicadores, vou criar como referência também e vou chamar de indicadores. Na onInit do robô eu vou inicializar ele, então eu vou fazer aqui, ó, indicadores é igual a new cIndicadores. Nesse exemplo, o construtor não tem nenhum parâmetro, então a gente não precisa passar nada aqui. A gente criou um construtor sem nenhum parâmetro. No caso da classe horários, a gente criou com parâmetros, então tinha que passar. Nesse caso, não precisa passar. Porém, nós temos que chamar as funções bb e ifr para passar a parametrização de cada um. Depois, nós precisamos chamar a função iniciar para poder inicializar ambos os indicadores. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a função bb, então indicadores.bb, e vou passar os parâmetros. Aqui é o período, o desvio e o deslocamento. E tem o preço também. E no caso do IFR, indicadores.ifr, tem o período, tem o preço, tem o limite superior, o limite inferior e o limite superior. Além disso, nós precisamos criar mais dois parâmetros que é para ativar ou desativar cada um dos indicadores. Então aqui em cima nós vamos criar um parâmetro do tipo booleano, vamos chamar de bb ativo e vamos colocar ele como falso inicialmente. E também já criei para o IFR também como falso inicialmente. Aqui nós também temos que passar indicadores.setBB, esse parâmetro bb ativo, e indicadores.setIFR, IFR ativo. Dessa forma nós estamos avisando para a nossa classe, para o nosso objeto, qual indicador a gente quer ativar e qual a gente não quer ativar. Feito tudo isso, nós podemos finalmente chamar a função indicadores.iniciar. Dessa forma, ele vai iniciar criando os manipuladores de cada um dos indicadores. E na classe onTheInit, nós fazemos o delete desse objeto indicadores, para que ele remova esse objeto da memória. Agora, a única função que nós temos que chamar é a função sinal. Então, lá na função sinal do nosso robô, aqui onde está return 0, na verdade nós vamos retornar indicadores.sinal. Ou seja, ele vai chamar a função sinal do nosso indicador, do nosso objeto indicadores, e vai fazer a verificação. E se a gente olhar dentro dessa função, a gente consegue observar que ele vai fazer a checagem de ambos os indicadores, dependendo de qual deles estiver ativo ou não. Vamos compilar. Está tudo certo. Agora vamos para os testes. Bom, então vamos testar o nosso robô. Eu estou aqui no ativo o índice from N, na série contínua do índice. Vou testar no 1 minuto. Vou testar durante o ano de 2021. A parametrização, vamos ver que interessante isso. A princípio, eu vou colocar aqui um stop loss de 200 pontos, um take de 200 pontos e vamos manter o volume 1. Os horários, olha, eles estão como 9 horas, meio-dia, 1 hora, 17, 17h30. Eu vou deixar dessa forma. Porém, aqui eu vou deixar os dois como falso. Então eu desativei tanto o banda de Bollinger como o IFR. Se a gente rodar isso, não é para ter operação nenhuma, porque nenhum dos indicadores está ativado. Então vamos dar o iniciar. Vamos ver ele executando, ele não deve fazer operação nenhuma. Então, a princípio, ó, não apareceu nenhum indicador, não apareceu nada e ele não está fazendo operação. Agora nós vamos ativar um deles e ver o que acontece. Então eu vou ativar o IFR, por exemplo. Vamos mudar para True aqui. E vamos ver o que acontece. Então a gente percebe que rodando com o IFR igual a true não está funcionando. O IFR não apareceu e ele não está dando nenhuma operação. Então a gente vai ter que voltar para o nosso código. A princípio vamos tentar identificar o erro. Se a gente não encontrar, a gente vai fazer um debug para verificar o que está acontecendo.
Bom, a primeira coisa que eu observei é que aqui eu digitei errado na hora de adicionar o manipulador. Então aqui eu deveria ter colocado IFR Handle. Isso é o motivo para ele a princípio não estar aparecendo no gráfico, porque eu passei o manipulador errado para ser adicionado. Porém ele ainda assim deveria estar fazendo as operações de entrada e não está. Bom, então feita essa correção e agora rodando novamente, já vemos que ele criou aqui a janela do IFR e está aí, perfeito, fazendo a operação. Aqui ele rompeu o nível superior, fez uma venda, aqui como ele ainda está acima, fez outra venda, aqui ele já rompeu o nível inferior, fez uma compra, e aí segue fazendo as operações de acordo com o IFR. Aqui, olha que interessante, ele não está aguardando o fechamento da vela. Então dá para ver que no fechamento ele não rompeu, porém, durante esse candle houve o rompimento, por isso que ele realizou essa venda. O mesmo é válido para essa compra aqui. Como ele não está aguardando o fechamento da vela, às vezes a gente não vai ver esse rompimento posteriormente, só que no momento desse candle aconteceu o rompimento, e consequentemente ele fez a operação. Agora nós vamos desativar o IFR e vamos ativar o banda de Bollinger para ver o outro setup. Agora o mesmo robô, só mudando as variáveis. Agora aparece o banda de Bollinger e ele vai entrar de acordo com as bandas. Aqui ele fez uma venda porque estava rompendo a banda superior. Aqui ele fez outra venda. Aqui ele fez uma compra, estopou, fez mais uma compra, estopou, fez outra compra. Então também está entrando corretamente de acordo com os rompimentos da banda de Bollinger superior e inferior. E por fim, nós conseguimos ativar ambos os indicadores juntos. Agora ele vai operar quando a banda der sinal ou quando o IFR der sinal. Como são dois indicadores que dão bastante sinal, ele vai operar praticamente o tempo todo. Então a gente consegue ver ele entrando com base em ambos os indicadores. Reparem que houve um período em que ele não fez nada. Por quê? Porque a gente colocou no nosso intervalo de horário para ele não fazer nada entre meio-dia e 1 da tarde. Consequentemente, ele não faz nada em um determinado período. Então conseguimos ver que tanto a nossa lógica de horário como a nossa lógica de indicadores estão ambas funcionando. Então foi isso, pessoal. Finalmente concluímos nosso robô de multi-indicadores. Se você tem sugestões para novos vídeos, deixe nos comentários do vídeo ou entre no nosso grupo do Discord e deixe a recomendação por lá. Convido novamente a todos a entrarem para a nossa página no Facebook e a acessar o nosso site. E até o próximo vídeo.